Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem multiplicar o dinheiro delas enquanto você trabalha o mês inteiro e mal sobra alguma coisa? Tipo, elas parecem enriquecer enquanto dormem, sem pegar trânsito, sem bater ponto, sem ter chefe. Isso não é conto de fadas, não é esquema e muito menos exclusividade de quem nasceu rico. Existe uma regra, uma fórmula matemática simples que nunca te ensinaram na escola e que tem o poder de triplicar o seu dinheiro ao longo do tempo, mesmo que você comece com pouco. Hoje eu vou te mostrar como funciona a regra dos 72. E quando você entender isso, vai perceber que enriquecer pode ser uma questão de tempo e não de sorte. No final desse vídeo, você vai sair com um mapa na mão e a chave que destrava uma vida de liberdade financeira. A real é que ninguém ensina a gente a lidar com dinheiro. Desde criança, nos ensinam que a única forma de ganhar mais é trabalhando mais. Acorda, estuda, arruma um bom emprego e reza para sobrar alguma coisa no fim do mês. Só que isso não é o caminho da liberdade, é o caminho da estafa. E se você seguir só isso, vai passar a vida inteira trocando tempo por dinheiro, sem nunca conseguir parar para respirar. Mas e se eu te dissesse que o dinheiro também pode trabalhar para você? E não é papo de coach, é uma verdade matemática. O que falta é educação, é clareza. O que ninguém te mostrou é que existe uma forma simples de calcular em quanto tempo seu dinheiro vai dobrar e até triplicar sem você precisar colocar a mão nele. Essa é a chamada regra dos 72. Ela é simples de entender. Pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual que você está conseguindo com seus investimentos. O resultado é o número de anos que seu dinheiro vai levar para dobrar. Dobrar mesmo, tipo transformar R$ 1.000 em 2.000, depois 2.000 em 4.000 e por aí vai. E aí entra o efeito bola de neve dos juros compostos. Vou te dar um exemplo prático. Se você consegue uma rentabilidade de 12% ao ano, o que é totalmente possível com renda fixa de qualidade, fundos imobiliários ou ações boas, você faz o cálculo. 72 dividido por 12 dá 6, ou seja, seu dinheiro dobra a cada 6 anos. Isso é exponencial, porque depois de 12 anos não é só o valor inicial que dobra, é o dobro do dobro e depois o dobro do dobro do dobro. É como plantar uma árvore que começa a se multiplicar sozinha. Imagina que você investe R$ 10.000. Em 6 anos, vira 20.000. Em 12 anos, 40.000. Em 18 anos, 80.000. Sem colocar R$ 1 a mais. E você está dormindo nesse tempo, trabalhando, vivendo. Só que agora o dinheiro está crescendo no automático. E se ao invés de R$ 10.000, você começa com R$ 100 por mês? A conta ainda fecha, porque o tempo multiplica tudo. Mas talvez agora você esteja pensando, cara, mas eu não tenho dinheiro para investir. E eu te entendo, porque a maioria de nós foi ensinada a viver no limite, a gastar tudo que entra, e quando sobra a gente nem sabe onde colocar. Mas aqui está o pulo do gato. Quem começa com pouco mais cedo pode ficar na frente de quem começa com muito mais tarde. Vou te dar um exemplo real. Um jovem de 20 anos que investe R$ 200 por mês com uma rentabilidade média de 12% ao ano, quando chegar aos 50, vai ter quase R$ 700.000. Sabe quanto ele colocou do bolso? R$ 72.000. O resto foi o tempo e os juros trabalhando por ele. Agora, imagine esse mesmo jovem começando aos 30, com o mesmo valor. Sabe o que acontece? Ele termina com menos da metade, porque ele perdeu os melhores anos, os primeiros, aqueles onde o tempo ainda estava todo a favor dele. Juros compostos funcionam como uma avalanche. Primeiro é uma bolinha de neve, depois de um tempo vira uma massa imparável. Mas para isso você tem que começar, mesmo que com uma bolinha. Sabe aquela frase famosa do Albert Einstein? Ele dizia, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E é exatamente isso. Ou você coloca o tempo para jogar do seu lado, ou vive pagando cartão de crédito, parcelamento, financiamentos e trabalhando para enriquecer os outros. Agora, deixa eu te contar uma metáfora que mudou minha forma de ver o dinheiro. Pensa em plantar uma semente. No início, você olha para a terra e não vê nada. Regar parece inútil, esperar dá ansiedade. Mas um dia ela brota, cresce, dá sombra, dá fruto, se torna uma árvore. Investir é isso. No começo parece devagar. Você pensa, só R$ 100 por mês não vai dar em nada. Mas um dia aquele valor vira 10.000, depois 100.000, depois começa a render sozinho mais do que você ganhava por mês com salário. Mas para isso acontecer, você precisa fazer algo que pouca gente faz: continuar mesmo quando ainda não vê os frutos.
E o que acontece com quem não investe? Simples, vive colhendo vento, vive dependendo do mês que vem, vive plantando dívidas. Agora, olha isso aqui. Se você investir num CDB que rende 1% ao mês, isso dá em média 12% ao ano, seu dinheiro dobra em 6 anos, como a gente já viu. Agora, se investir num fundo de renda fixa tradicional que rende 6% ao ano, vai levar 12 anos para dobrar. Agora, segura essa. Se você deixar seu dinheiro na poupança, que hoje rende menos de 0,5% ao mês, ele vai levar mais de 140 anos para triplicar. É isso mesmo, mais de um século. Ou seja, deixar o dinheiro parado na poupança é quase como deixar ele dormir em coma. E mesmo assim, milhões de brasileiros ainda colocam a grana ali, por falta de conhecimento, por medo, por costume. Mas agora você sabe, e com isso vem a responsabilidade de fazer diferente. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: beleza, mas o que eu faço agora? Por onde eu começo? A resposta é: comece com o que você tem, mas comece. Se só tem R$ 50 por mês, ótimo, começa com 50. Se puder aumentar depois, melhor ainda. Mas o mais importante não é o quanto, é o hábito, é o compromisso com o seu futuro. Escolha uma corretora confiável, estude renda fixa, entenda como funcionam CDBs, LCIs, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos. E pense sempre em longo prazo, porque a pressa é inimiga dos juros compostos. Eles gostam de tempo, eles precisam de paciência. E mais, invista também no seu conhecimento, porque quanto mais você entende, mais você ganha, e menos cai em ciladas. Lembra, ninguém cuida do seu dinheiro como você mesmo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Você merece ter liberdade. Você merece não viver mais com medo do fim do mês. Você merece ver seu dinheiro crescendo, mesmo quando você está dormindo. Mas tudo isso começa com um passo. E esse passo é seu. Não do seu chefe, não do governo, não do banco. É você quem decide. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sério, pode ser a faísca que muda a vida de outra pessoa. E se você quer continuar aprendendo a investir, crescer e conquistar a liberdade financeira de verdade, sem enrolação, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala a verdade, sem milagres, sem atalho, só o que realmente funciona. O seu futuro não vai mudar de uma hora para outra, mas ele pode começar a mudar agora. Você só precisa dar o primeiro passo. Vamos juntos!